Sou missionário servo aberto. Maria teve filhos e filhas além do Senhor Jesus Cristo? Esse aqui é um estudo para a gente entender e ter argumento contra os protestantes. Para os protestantes, Maria é pecadora, não é virgem, não pode interceder, está dormindo, etc, etc, etc. Várias acusações, né? Vamos mostrar aqui, biblicamente, é um texto muito tradicional que eles usam também, Mateus 12, Marcos 3, Lucas 8, Mateus 12. Ó. Olha só. Para tentar nos refutar, vocês católicos está errado. Maria teve filho sim, olha lá. Maria foi lá procurar Jesus Cristo junto com os irmãos dele. Que interessante. Mateus 13, 46. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe. Olha só. Aqui o ponto principal é isso. Para você entender como, você tem que entender o texto. Se você for prestar atenção à pregação protestante, eles vão ler esse versículo correndo. Não. Com calma. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe. Ó, e seus irmãos, esperando do lado de fora, a ocasião lhe falasse. Se fosse filhos de Maria, irmãos do Senhor Jesus Cristo, de sangue, ia estar assim, ó. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe. Olha, sua mãe, ó. E os seus irmãos, filho de Maria, com José. Jesus é fruto do Espírito Santo? Não, era para estar assim. Não, o texto está corretamente certo. Para o quê? Para a gente entender quem são aquelas pessoas, aqueles filhos, aqueles irmãos de Jesus. Se trata, não filhos de Maria, mas discípulos do Senhor Jesus Cristo, que acompanhava Maria. Reconhecendo Maria por mãe. Atos Apóstolos 14, Maria orava junto com os apóstolos e os irmãos deles. Porque em João 19, 25, 26, 27, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. De hora em diante, o discípulo levou para a sua casa. O discípulo passou a ser o quê? Filho de Maria. Os apóstolos também. Por isso que Maria estava reunida ali no cenáculo. Atos Apóstolos 14. E aqui é a mesma coisa. O protestante tenoso, ele vai ler esse texto que mostra que não é os irmãos do Senhor Jesus Cristo, porque não tem nada escrito, não tem nada provando. Ele vai distorcer esse texto e falar lá, os irmãos de Jesus lá. Ó. A Bíblia fala que não é filho de Maria. Fala que é irmão do Senhor Jesus Cristo. Se você for catar aqui em João 19... João 20, 17. Aqui os irmãos do Senhor Jesus Cristo aqui, ó. A ressurreição, né? Aparição a Maria Madalena aqui. João 20, versículo 17. Disse Jesus, não me retenhas, pois ainda não subo ao meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, ó. Vai aos meus irmãos, porque o que obedeceram. Quem obedece, quem segue Cristo, se torna irmão. E tem como graça Maria como sua mãe. Vai aparecer Maria Madalena. Vai e fala, meus irmãos. Vamos lá, Mateus 12. Terminar o texto. Disse-lhe alguém, tua mãe, e teus irmãos estão aí fora. Tua mãe, teus irmãos, os filhos de Maria estão aí fora. Era para estar assim, mas não está. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos, ó, aí fora. Quero falar-te
Em João 20, versículo de 17. Olha como a Bíblia ela é linda, cara. Disse-lhe a Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dizei-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, e meu Deus e vosso Deus. Olha! Entendeu? Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? De novo, João 20, versículo 17. Aqueles que obedecem. É meu irmão, minha irmã e minha mãe. E apontando com o dedo para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Por que apontou o dedo aos discípulos? Quem estava chegando ali junto com o Senhor Jesus Cristo, se diz irmãos, mas não de sangue, mas não filho de Maria, mas irmão na fé, que obedece, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Este é meu irmão, minha mãe e meu irmão. Minha mãe. Minha irmã e minha mãe, ó. João, não estou entendendo, cara. Olha só. 17. 17. Disse-lhe Jesus: não me retenha, porque ainda não subo para meu Pai. Mas vai aos meus irmãos o quê? Por que Jesus está falando isso? Que obedeceram, que seguiram. Diz ele: subo para meu Pai e vosso Pai, e meu Deus e vosso Deus. Que interessante. O texto que eles distorcem, ou Mateus 13, 55 e 56, ou Marcos, ou Lucas 4, 22. Não é ele o filho do carpinteiro, José? Em Marcos 3... Aqui você cata a mentira de qualquer pastor, cara. Marcos 6:1, depois ele partiu dali e foi para sua pátria, seguindo de seus discípulos. Ao 3, ó. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Era para estar assim, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? E os filhos de José com Maria, etc. Não. Que ali não são filhos, são discípulos. Mateus 10, 1 e 4, Marcos 3, Lucas 6. O Gálatas 2, 19. O Atos Apóstolos 12, 1 e 2. Herodes mata um Tiago. E outro Tiago lá está lá, que é bispo de Jerusalém. Atos Apóstolos 15, do 12 em diante. Do 7 até o 12 você vai entender. Né? Mas vamos, ó. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago e de José, de Judas, não, de Simão? Não vive aqui entre nós também as suas irmãs? Ficar perpétuo a seu respeito. Ó. O texto não fala. Irmãos de Jesus, filhos de Maria com José. Não fala. Isso aqui é uma invenção do protestante, como lá em Mateus 12 ali. Eles inventam várias coisas. Eles distorcem várias coisas. Para negar, cara, vocês não têm obrigação de acreditar. Vocês se apartaram do magistério. Se apartaram da igreja. Mas a rincha é isso. Perseguir a mulher e sua descendência. Teve os cursilhos já aprovou. Por que os cursilhos? Os padres apostólicos, os primeiros cristãos que caminharam com os discípulos, com os apóstolos, conheceu sempre virgem. Santo Agostinho, lá no século IV, falou que era toda virgem. Então, você entender, cara. Olha esse gato. Lucas. Já mostrei Mateus 10, 1 em 4. Marcos 3. Agora vou mostrar em Lucas. Lucas 6. Que é de acordo com Mateus 10, 2, 4. Ou Marcos 3. Aqui, ó. Marcos 6, 12, ó. 12 ao 16, ó. Naquele dia, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou a toda a noite orando a Deus. Amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, que
deu o sobrenome de Pedro. André, seu irmão. Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, zelador. Ó, Tiago, aqui já faz tá mais, ó, um Tiago, ele é irmão de João. Felipe, Bartolomeu. Ó, Atos não. Lucas 6,14. Simão, que deu o sobrenome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João. Irmão de André, ó, é Pedro. Irmão de Tiago é João. Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão, zelador. Judas, irmão de Tiago. Judas 1, fala. Judas Iscariote foi traidor. Então, já sabemos que o Judas é irmão do Tiago. Outro Tiago, ele é filho de Alfeu. Outro Tiago, ele é filho de Zebedeu. Mateus. E aqueles irmãos também ali em Mateus 12 são discípulos. Mateus 10, 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. E depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. Um Tiago lá é filho de Zebedeu. Cita um Tiago lá. Certo? José e Simão. O Simão a Bíblia não fala. Mas a Patrícia fala que é irmão também de João, se eu não me engano. Se eu não estou errado. O irmão de Judas, uma coisa assim. Mas dá para se provar também. Filipe, Bartolomeu, Tomé, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu. Agora você cata aqui, em Mateus, aí cita lá Marcos 6,3, um José. Quem é esse José? É filho de Maria? Não. O nosso foco é isso. Mostrar quem é pai de Tiago, quem é mãe, e quem é mãe de José, pai. O Judas não tem, mas dá para entender também o texto. Olha só. Olha. (27). Havia 55 ali, havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam, tinha seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas se achava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Tiago, a Patrícia José Cesareia fala que é primo de Jesus, né? E agora, para você entender, ó, Tiago é morto pelo imperador Herodes. Rei Herodes, né? Ó, Tiago, morte de Tiago, prisão e libertação de Pedro. Ó. Atos Apóstolos 12:1. Porque, mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para maltratar. Assim, foi que matou a espada de Tiago, irmão de João. Olha só que Tiago. E o outro, irmão de João. E o outro Tiago, ele assume lá o ministério de ser bispo de Jerusalém. Atos 15, 13. Ó. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Ó. E cita também irmãos. Que interessante. No Judas 1, já falei. Em Gálatas 2,19 já falei. Agora, para fechar, poderia mostrar vários versículos aqui. Ó. Lucas 18, 24. João 19, 25. Esse textinho aqui, esse estudo, até agora eu estudo, cara. Porque esse estudinho aqui, ele é complicado de se entender. Por ser complicado, os protestantes aproveitam das brechas que o Osés 4, o povo se perde falta de conhecimento porque não estuda. Aproveita dessa brecha. Para tirar o católico ali, a Maria não é virgem, não é nada, e levar ele para a igreja deles. Que eles tentam provar e convencem na escritura que a igreja católica está errada, porque o povo não estuda.
tira esse fraco na fé, fraco na fé, esses católicos feito a coxa, abandona a igreja e vira protestante. E fala, conheci a verdade agora. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe. Maria, ela é filha única. Essa irmã de Maria aqui é irmã de São José. Maria, mulher de Cleófas. Maria Madalena. Quando o discípulo viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Mulher, Apocalipse 12, Maria. João 2, Maria. Gênesis 3,15, Maria. Que Cristo ele quer deixar explicitamente quem é a mulher. Maria. Quando Jesus viu sua mãe, e perto de sua mãe, o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disso, ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Em 1 Coríntios 15, 5, 6, ali, Cristo aparece mais de 500 irmãos. Agora, se o discípulo protestante, qualquer protestante da face da terra, levou sua mãe para a sua casa, cadê? Em Marcos 3, 6, os irmãos e as irmãs de Jesus. Por que elas não estão ali na cruz para levar Maria para a sua casa? Cadê os irmãos do Senhor Jesus Cristo? Não está ali na cruz para levar ela para a sua casa. Só estava o discípulo amado. Os irmãos de Jesus que obedeceram, como vai dizer Mateus 12. Interessante. Aqui fecha. Só com esse versículo você já fecha. Jesus Cristo, ele é o único filho unigênito. Em Lucas 2, 41. Lucas 2, 7. E deu à luz o seu filho primogênito, envolvendo em faixa, e reclinou num presépio, porque não havia lugares para eles na hospedaria. Ali Jesus com 12 anos. Cadê os irmãos de Jesus ali? Lucas 2, 41 até o 52. Cadê os irmãos de Jesus ali? José e Mateus ali. 2, 13 e 14. Vai lá para o deserto. Cadê os irmãos de Jesus quando eles voltam também? Não tem, queridos. É porque, cara, o texto distorcido é esse aqui, ó. Em Mateus 1, 24. E esquece o 18, 19. Eles pegam o versículo que agrega a ele para eles distorcer. Porque o profeta Isaías falou, uma virgem considerada na luz, Isaías 7,14. E cumpriu aqui. Se cumpriu ou não se cumpriu? Aqui, ó. Mateus 1, 23. Eis que uma virgem considerada na luz, um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E os protestantes distorcem isso aqui, ó. 25. Mateus 1, 25. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz. E seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Ó, sem ter a conhecido. Por quê? José, sem ter conhecido Maria, deu à luz por virtude do Espírito Santo. Quer dizer o quê? A Maria, depois que Jesus nasceu, Maria deu à luz Jesus, José a conheceu. Aonde está escrito aqui no texto? Se tivesse, depois que Jesus nasceu, Maria deu à luz, José ou a conheceu, ou a possuiu. Teve filhos, filhas, irmão do Senhor Jesus Cristo. Não está. Está o texto aqui para fechar a brecha desses protestantes heréticos que distorcem esse texto. Ó. Esse que ele a tivesse conhecido. Ó. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido. Ó. Maria estava noiva do Senhor José. E Maria deu à luz a Jesus Cristo
sem conhecimento de José. Sem José ter a conhecido. É isso que o texto se trata. Os professores falam, não, olha lá, conheceu. Não. Não conheceu até quando ela estava grávida. Depois que ela deu a graça, José a conheceu. Não. O texto não fala isso. Tanto que o profeta Isaías, se você ficar tal, 2 versículos, 25, 24, 23, é isso como uma virgem. Você vai dar à luz a um filho. Uma virgem. E José não a conheceu. Nem antes e nem depois. José não a possuiu ela nem antes e nem depois. José não teve outro filho com ela. Se José tocasse, Nossa Senhora, ele ia estar em adultério, ele ia morrer. Quem toca na arca é morte. Qual homem que vai tocar numa mulher que carregou o próprio Deus no seu ventre? Qual homem se ousaria a tocar? José é o quê? Justo. Eis como nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Ele distorce também aqui, ó. Antes de a coabitarem. Então, depois ela coabitou com José? O texto não está falando. Antes de a coabitar, ó. Antes de ter relação sexual, Maria engravidou. Então, José não a tocou nem antes e nem depois. Por isso, esse texto lá, ó. Não a conheceu quando Jesus estava no seu ventre. Depois a conheceu, coabitou. Eles distorcem, cara. Eles fazem uma loucura. Ó. Por que José não tocou em Maria? José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitar em secreto. Ó. Homem de bem. Então jamais esse homem de bem ia tocar na esposa do seu. Se ele tocasse também, vai cumprir aqui, ó, esse mandamento. Êxodo. Vamos citar os 10 mandamentos. Vocês não gostam de citar os 10 mandamentos, protestante? Ó, 17. Não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Nem seu escravo, nem sua escrava. Nem seus bois, nem seus jumentos. Nada do que lhe pertence. Aqui, José. Se José tocasse Nossa Senhora, ele estava descumprindo esse mandamento. Êxodo 20, versículo 17. Interessante. Fecha a pregação. Quiser estudar lá Gênesis 11, 27, 28, Gênesis 13, 7, 8, Gênesis 12, 4 e 5, Levítico 10, 1 e 4. Ele vai ter parentesco de segundo grau ali. E, para encerrar, Gênesis, que essa cultura do povo israelita, do povo de Jesus Cristo. Ló era o que de Abraão? Sobrinho. E Abraão chama o Ló do quê? De irmão. Gênesis 13, 7. Por isso houve uma contenda entre os pastores do rebanho de Abraão e dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então naquela terra. Abraão disse a Ló: roga-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Agora você cata aqui, presta atenção, cara, para finalizar esse vídeo aqui, para fechar com chave de ouro, para você ter argumento, Levítico 10, do 5. Isso aqui nenhum protestante vai mostrar na face da terra. O dia que ele mostrar esse versículo e explicar, acabou essa dúvida dele aí. Aqui, ó. 10. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram a cada um o seu teoribo, puseram nele fogo e incenso, e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhe tinha sido ordenado. Saiu então o fogo diante do Senhor, que o devorou, e morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Arão: era isso que o Senhor tinha anunciado quando disserem: sereis santificados naquele dia, naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado em presença de todo o povo. Arão calou-se. O 4. Mas ele chamou Misael e Elisafã, filho de Osias, tio de Arão. Presta atenção. Disse-lhe: vinde e levai os vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Que interessante.
Vai dar uma tremidinha aqui, mas... Pô, apagou, mas... Apagou a calça. Aqui, ó. Levítico 10, 1 e 4, ó. Primeiro, primo de segundo grau. Na escritura. Parentesco. Chamado de irmão, ó. Arão tinha 2 filhos, certo? Nabade e Abiú. Oziel tinha 2 filhos. Misael e Elisafã. Oziel é tio de Arão. Se Oziel é tio de Arão, Misael e Elisafá é primo de segundo grau de Nabade e Abiú. Abiú chama primo de segundo grau. Que interessante. Primo, parentesco de segundo grau, chamando de irmãos. Por quê? Está na escritura. Primo de Jesus, primo de segundo grau, primo de terceiro grau. Jesus foi lá para a sua pátria. Por isso que o texto fala, os irmãos de Jesus. Tem os discípulos também que se tornaram irmãos do Senhor. Os discípulos que caminham o Senhor Jesus Cristo e os irmãos do Senhor Jesus Cristo que é parente próximo. Eu sou filho adotivo. Os meus irmãos, que eu chamo de irmão, são meus primos. O meu pai que morreu, que Deus a tenha, e minha mãe é minha tia. Eles me adotaram, porque minha família morreu. Fiquei com meu tio em Londrina. Eles mandaram eu para cá para eles criar eu, meus tios. E meus irmãos hoje são meus primos. Eu chamo eles de irmão. Considero ele como meus irmãos. E minha mãe, que é minha tia, eu considero ela como minha mãe. Interessante. É quase isso aqui que acontece aqui, ó. Salve Maria, sou missionário de São Roberto. Espero que você aprenda esse estudo. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria. Salve Maria e sempre virgem, né? Como diz o meu amigo Fábio Pentecoste, né? Glória a Deus, aleluia.